caso que vamos explorar hoje é extremamente triste e perturbador. E ocorreu durante o período natalino, em Londres. Bem-vindos ao News Web Doc. Se você é apaixonado por histórias reais que desafiam a lógica e mergulham nos mistérios mais sombrios da humanidade, este é o seu lugar. Aqui, exploramos casos verídicos de possessões demoníacas, exorcismos e assombrações que marcaram a história. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma investigação profunda que trazemos para você. No episódio de hoje, vamos mergulhar no perturbador caso de Christy Bamu, um adolescente de 15 anos que foi brutalmente torturado e morto por seus próprios familiares, sob a alegação de possessão demoníaca. Um relato que chocou o mundo e expôs os perigos das crenças extremistas. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e comente abaixo o que você acha sobre casos como este. Sua interação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos impactantes e investigativos. Prepare-se para uma jornada intensa e reveladora. Vamos começar. Antes de começarmos, gostaria de convidá-los a se inscrever no nosso canal, caso ainda não tenham feito isso. É totalmente grátis, e ao ativar a campainha de notificações, você será sempre avisado sobre nossos vídeos novos. A história de hoje envolve Christy Bamu, um jovem de 15 anos que vivia com seus pais, Pierre e Jacqueline Bamu, e seus 4 irmãos em Paris. Ele também tinha uma irmã mais velha, Magali, de 28 anos na época. Magali vivia em Londres com seu namorado, Eric Bikubi. A família Bamu tem origens na atual República Democrática do Congo. Pierre e Jacqueline tiveram Magali em 1983. Em 1988, fugiram para Paris para escapar da ditadura do presidente do Congo. Pierre, que iniciou um negócio de carpintaria, encontrou algum sucesso. E em 1996, eles retornaram ao Congo por um curto período para tentar expandir o negócio. Durante esse tempo, deixaram Magali com uma sobrinha de Jacqueline, Bibi, e seu marido Ferdinand, em Londres. Eles acreditavam que Magali estaria bem cuidada, mas infelizmente ela foi vítima de abusos físicos e psicológicos, sendo tratada praticamente como uma escrava pelos dois. Magali nunca contou aos pais o que acontecia, pois temia não ser acreditada, já que Bibi e Ferdinand eram muito respeitados e queridos. Após terminar os estudos, Magali conseguiu trabalho como recepcionista e, mais tarde, como enfermeira em uma clínica odontológica. Foi através de um amigo que ela conheceu Eric Bikubi, um treinador de futebol também oriundo do Congo. Eric e Magali se apaixonaram à primeira vista, e inicialmente, o relacionamento parecia promissor. Eric era atencioso e afetuoso, mas com o passar do tempo, ele se tornou controlador e abusivo. Ele a impediu de se maquiar, a afastou de amigos e familiares, e a manipulação emocional só aumentava. Os pais de Magali não sabiam da situação, pois ela morava em Londres, e a distância dificultava a percepção do que estava acontecendo. Eles, inclusive, gostavam muito de Eric, e o consideravam um bom partido para sua filha, recebendo-o como parte da família. Vamos entender um pouco sobre Eric Bikubi. Nascido no Congo em 1983, ele perdeu a mãe logo após o nascimento e foi criado pelo pai. Desde jovem, seu pai lhe ensinou sobre Kindoki, uma prática relacionada à feitiçaria e possessão de espíritos malignos, uma crença muito presente na cultura de muitas famílias congolesas. Para esses grupos, a ideia de que uma criança poderia ser possuída por um espírito maligno se baseava em ações simples como roer as unhas, molhar a cama ou até mesmo pegar algo sem permissão. Quando isso acontecia, a criança era considerada possuída e passava por rituais de exorcismo, que frequentemente envolviam espancamentos e outros tipos de abuso físico e psicológico. Eric Bikubi, desde a infância, foi imerso nas crenças tradicionais de sua cultura, especialmente no conceito de Kindoki, que se refere à feitiçaria e à possessão por espíritos malignos. Seu pai, que havia perdido a esposa durante o parto, assumiu a responsabilidade de educá-lo e, desde cedo, lhe transmitiu essas crenças. Na década de 1990, para escapar da guerra no Congo, Eric e seu tio migraram para Londres, onde continuaram a ser influenciados por essas ideias.
especialmente após a morte de seu tio em 2000. Enquanto isso, a vida de Magali Bamu era bem diferente. Criada em um ambiente familiar estável em Paris, ela não tinha contato com essas crenças. Quando se mudou para Londres e começou a viver com Eric, ele passou a compartilhar cada vez mais suas convicções. Inicialmente, Magali não acreditava nessas ideias e as considerava fruto da imaginação de Eric. No entanto, para evitar conflitos, ela preferia ouvi-lo sem contestá-lo. Eric frequentemente afirmava ter visões e sonhos em que espíritos malignos o perseguiam. Ele acreditava estar em uma batalha constante contra essas entidades e, por isso, mudava frequentemente de residência, buscando escapar das supostas ameaças. Além disso, começou a consultar pastores que compartilhavam dessas crenças e aprendeu a realizar rituais de exorcismo. Em 2008, uma amiga de Magali, Naomi Ilonga, de 19 anos, estava passando por dificuldades e Magali a convidou para morar com eles. Inicialmente tudo parecia bem, mas Eric logo percebeu que Naomi tinha o hábito de roer as unhas, o que em sua crença era um sinal de possessão. Ele a confinou no apartamento, privou-a de comida e água, forçou-a a rezar incessantemente e até cortou seu cabelo, acreditando que isso a libertaria do espírito maligno. Felizmente, Naomi conseguiu escapar e buscar ajuda. Após esse incidente, Magali decidiu deixar Eric e se refugiar em um abrigo para mulheres, sem informar sua família sobre a situação. Depois de alguns meses, Eric conseguiu convencê-la a voltar, prometendo que tudo seria diferente. Ele até a pediu em casamento, e ela aceitou. O casal se mudou para um novo apartamento em Londres. Em dezembro de 2010, Eric e Magali convidaram os pais de Magali e seus 5 irmãos para passar o Natal juntos em Londres. Pierre e Jacqueline, pais de Magali, moravam em Paris e estavam ansiosos para visitar a filha, especialmente após o noivado. A reunião familiar deveria ser um momento de celebração, mas infelizmente, resultou em uma tragédia que abalou todos profundamente. O único obstáculo para a viagem de Pierre e Jacqueline era que eles não poderiam viajar até o dia 7 de dezembro devido a compromissos profissionais. Então, Eric sugeriu que os pais enviariam seus 5 filhos para Londres antes dessa data, permitindo que eles passassem o Natal com Magali e ele. Depois, Pierre e Jacqueline viajariam no dia 27 de dezembro. Todos acharam a ideia excelente. Assim, no dia 19 de dezembro, Christy e seus 4 irmãos viajaram de Paris para Londres, animados com a possibilidade de passar um tempo com sua irmã mais velha e Eric. No começo, tudo parecia normal. No segundo dia, os jovens ainda estavam se divertindo e até entraram em contato com os pais para dizer que estavam aproveitando muito. Porém, no terceiro dia, a situação deu uma reviravolta. Eric começou a alegar que todos os irmãos de Magali estavam possuídos. Inicialmente ninguém levou isso a sério, mas logo perceberam que Eric estava falando muito sério. Magali, que havia crescido em Paris e não tinha conhecimento das crenças congolesas, ficou completamente confusa e não entendeu o que estava acontecendo. Ela e os irmãos tentaram garantir a Eric que não estavam possuídos, mas ele e Magali estavam convencidos de que todos estavam sob a influência de espíritos malignos. Decidiram então realizar um exorcismo, e foi aí que o pesadelo começou. Nos 4 dias seguintes, Eric os proibiu de comer, beber água e sair do apartamento. Eles só podiam rezar. Foram espancados e ameaçados com uma faca. Eric até os forçou a tentar pular pela janela, acreditando que isso provaria a possessão. Kelly, uma das irmãs, afirmou que os irmãos imploraram para que ele parasse de torturá-los. Mas Eric estava obcecado com a ideia de que todos estavam possuídos. Ele até convenceu os irmãos de que eles haviam ido até Londres com o propósito de matá-lo. Eric também conseguiu manipular Magali, que inicialmente tentou interceder em favor dos irmãos. Porém, ela acabou cedendo e apoiando o comportamento de Eric. O casal forçou os jovens a ligar para os pais e afirmar que tudo estava bem, para que não suspeitassem da verdadeira situação. A cada dia, as torturas se intensificavam. Eric insistia que eles precisavam confessar sua possessão para se livrarem dos espíritos. No terceiro dia, os irmãos tentaram uma tática para evitar os espancamentos.
aceitando que estavam possuídos. Isso funcionou para 4 deles, mas não para Christie. Naquela noite ele foi brutalmente espancado até urinar em si mesmo. Para Eric, isso foi uma confirmação de que Christie estava realmente possuído. A partir desse momento, ele se concentrou inteiramente nele, convencendo os outros irmãos de que precisavam ajudá-lo a realizar o exorcismo em Christie. Eric forçou os irmãos a assistir enquanto ele e Magali batiam violentamente na cabeça de Christie com peças cerâmicas do banheiro, além de espancá-lo com um martelo. Eles cortaram seu corpo com uma faca e até arrancaram parte de sua orelha usando um alicate. Para piorar, enfiaram uma barra de metal em sua boca, o que resultou na perda de vários dentes de Christie. A tortura foi de uma crueldade inimaginável. No 4º dia, véspera de Natal, Christie, exausto e desesperado, implorou a sua irmã para deixá-lo morrer, pois não suportava mais os abusos. Mas Eric continuou forçando os irmãos a limpar o sangue espalhado pelo apartamento. Ele colocava música alta e os gritava constantemente. O barulho chamou a atenção de um vizinho, que alertou o responsável pelo prédio. Contudo, o gerente não tomou nenhuma atitude. Enquanto isso, Eric não sabia mais como continuar a tortura, convencido de que os espíritos malignos estavam dentro de Christie. Desesperado, ele decidiu ligar para Pierre e Jacqueline, pedindo que viessem até Londres para resgatar seu filho, afirmando que Christie estava possuído, e se não o levassem, ele o mataria. No início, Pierre pensou que fosse uma brincadeira, sem acreditar que Eric fosse capaz de ferir seus filhos. Porém, quando Eric entregou o telefone para Christie, que estava gravemente ferido e mal conseguia falar, ele confirmou a situação e implorou por ajuda. Diante disso, Pierre e Jacqueline tentaram desesperadamente pegar um voo para Londres, mas uma tempestade de neve impediu sua viagem. Eles tentaram outros meios de transporte, mas não conseguiram chegar a tempo. No dia 25 de dezembro, Eric e Magali conduziram os irmãos para o banheiro, onde realizaram um ritual de limpeza. Eles os submergiam na água gelada da banheira, um por um. Quando chegou a vez de Christie, ele estava tão fraco e ferido que não conseguia manter a cabeça acima da água, e acabou se afogando. Ao perceber que ele estava sem vida, Kelly imediatamente gritou por socorro, mas era tarde demais. Eles chamaram uma ambulância, mas a morte de Christie foi confirmada. No exame médico, constataram mais de 130 feridas em seu corpo. Naquela noite, Kelly ligou para seus pais e informou que Christie havia falecido. Quando a polícia chegou, encontrou o apartamento em completo caos, com sangue por todo lado, ferramentas usadas na tortura e marcas da brutalidade sofrida por Christie. Eric e Magali foram imediatamente presos e acusados de assassinato. O caso foi levado a julgamento, com um júri composto por 7 mulheres e 5 homens. O juiz advertiu os membros do júri sobre as imagens e testemunhos perturbadores que veriam e ouviriam. O caso foi tão horrível que os jurados foram isentos de participar de outros julgamentos após esse. A defesa de Eric alegou que, quando ele era criança, sofreu um trauma que poderia ter causado danos cerebrais, além de afirmar que ele tinha esquizofrenia. Eles sustentaram que os rituais que ele realizava faziam parte de sua cultura, um comportamento que lhe foi transmitido por seu tio e seu pai, que o ensinaram desde cedo sobre bruxaria. Eric realmente acreditava que Christie e Magali estavam possuídos. A defesa também afirmou que Eric não queria ferir nenhum de seus irmãos, e que Magali era uma vítima de sua manipulação e coação. No entanto, os irmãos contradisseram essa versão, dizendo que ela participou ativamente dos abusos. Quando imploraram para que ela parasse, Magali ignorou seus apelos e continuou com as torturas. Sua irmã Kelly afirmou que Magali a agrediu e humilhou, além de apoiar Eric nas agressões. O promotor, ao apresentar o caso, destacou a escala monstruosa da violência sofrida pela criança. Em março de 2011, o júri considerou Magali culpada de todas as acusações, e ela foi sentenciada a 25 anos de prisão. Eric recebeu uma pena de 30 anos. O pai de Christie expressou a dor de se sentir traído por pessoas em quem confiava, especialmente por sua própria filha, tornando a perda ainda mais dolorosa. Infelizmente, casos semelhantes a esse acontecem frequentemente no Congo,
e em outros lugares onde as crenças no Kindok, ou bruxaria, são comuns. Crianças são submetidas a torturas terríveis em nome desses rituais. Um relatório revela que, em Londres, a polícia identificou 80 templos onde exorcismos são realizados por pastores fraudulentos, aterrorizando crianças e suas famílias. Esse caso serviu de alerta para assistentes sociais, destacando a importância de identificar sinais de abuso relacionados à feitiçaria, especialmente para aqueles que não têm conhecimento sobre essas práticas. Este é um caso realmente assustador, que mais parece um pesadelo real do que algo retirado de um filme de terror. Para os irmãos, e principalmente para Christie, foi um sofrimento indescritível. Em minha opinião, os dois responsáveis por essa tragédia mereciam uma sentença de prisão perpétua. Se você gostou deste conteúdo e deseja continuar acompanhando histórias impactantes e informativas, não se esqueça de inscrever-se no canal para receber notificações de novos vídeos, curtir este vídeo para apoiar nosso trabalho, compartilhar com amigos e familiares que possam se interessar pelo tema, comentar abaixo suas opiniões e sugestões para futuros conteúdos. Agradecemos por nos acompanhar e até a próxima edição do News Web Doc.